Fala pessoal, bem-vindos a esse vídeo aqui. E como vocês já podem ter visto no título, isso aqui é um guia de como fazer plugin para After Effects do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada de programação. Mas eu quero lembrar aqui antes de começar o vídeo que isso aqui não é um tutorial, tá bom? Eu não vou abrir aqui nenhum editor de código, não vou te mostrar. Eu posso ensinar isso para você futuramente, eu pretendo, mas aqui é mais um guia, é um pouquinho do caminho das rochas que eu passei. Na verdade, eu passei bem mais que isso. A maioria das etapas que eu vou mostrar para vocês, que parece de forma linear, eu tive que percorrer por conta própria, buscar o que é cada passo, o que é cada etapa. Ninguém me mostrou assim, aprendi isso, depois aquilo. E eu tentei fazer um guia que eu gostaria de ter tido há cerca de 4 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar isso aqui. Eu já faço motion, já vai fazer uns 8 anos, 9 anos, não me lembro muito bem. E só nos últimos anos que eu comecei a estudar isso aqui para automatizar meu próprio trabalho. Hoje eu tenho uma startup que só é de plugin para After Effects, a Brazu. Também tem alguns outros projetos, tem até meu próprio plugin open source, que um dia eu mostro aqui para vocês. Mas quando eu comecei, eu só tentei estudar para automatizar meu próprio trabalho, tá? Nunca pensei em fazer um produto, nunca pensei em, nossa, vou ganhar dinheiro com isso. Foi só algo realmente que eu estudei ali por curiosidade, ou até para me ajudar nos meus freelas, beleza? Mas, antes de começar, esse meu guia, eu estou partindo do pressuposto que você já é motion design, tá bom? Que você já tem experiência com After Effects. Se você for um programador, esse guia muda bastante. Eu até escrevi aqui na tela que muda completamente. Não é completamente, mas talvez algumas etapas que para quem vem do motion pode ser mais difícil, para você pode ser mais fácil, e o contrário também, tá bom? Bom, vamos lá, tá? Eu quero mostrar a perspectiva aqui do motion, porque eu vim do motion, beleza? E assim, o primeiro passo, eu acho que é o mais óbvio de todos, é o mais natural. Talvez você até conheça por ter vindo aqui nesse vídeo. E o primeiro passo são as expressões. Aqui eu deixei escrito a definição da própria Adobe do que é expressão, porque eu gosto de partir desse pressuposto aqui, desse ponto, né, de partida, partir do ponto de partida, mas basicamente ele fala que a expressão é uma pequena parte de código JavaScript. Então já começou aqui um termozinho da programação JavaScript, uma linguagem de programação muito utilizada. Então é uma parte de código JavaScript que você pode conectar as propriedades animadas dos seus projetos do After. Para mim, a maior palavra aqui é conectar propriedades. Porque muita gente aqui, eu até escrevi que a maioria conhece o famoso Wiggle. E eu sinto que isso cria uma sensação que as expressões são efeitinhos prontos, sabe? Mas as expressões são muito mais do que efeitinhos prontos. Como eu escrevi aqui, as expressões são ferramentas poderosas de automação, poderosíssimas. Se você quiser aprender só a expressão e fazer carreira com expressões, com projetos automatizados, você até pode, você nem precisa passar para as próximas etapas. Eu conheço muita gente que deu super bem só parando aqui, tá bom? Mas o que eu preciso frisar para você, principalmente se você veio um pouquinho dessa mentalidade que expressões são efeitinhos prontos, é que você precisa de muita prática para começar a fazer de forma consciente, tá? Porque uma vez que você pensa que expressão é só aquela coisinha que dá uma movimentada, que no máximo você automatiza uma coisa ou outra, o jeito ideal é você praticar. Porque não adianta eu passar um projeto A, B e C, você fazer ali decorando, sim, e quando for na hora H de fazer no seu próprio projeto, você não vai saber de onde partir. Então, você tem que fazer de uma forma que você sabe os pontos que você quer conectar e tenta, tá? Então, é muita prática aqui. Mas, apesar de ser necessária muita prática para você aprender a fazer plugins, você não necessariamente precisa fazer expressão. Na verdade, você nem precisa saber expressão. Expressão é bem importante para muitas funcionalidades, mas os plugins em si você nem precisa saber isso. Só que eu acho que é o ponto de partida que muitos veem, né? Muita gente já vem das expressões e muita da documentação que você escreve ali na linha da expressão, você vai utilizar na hora de codar os scripts. Então, nada mais justo do que você ter uma boa base. Mas você não precisa tornar um especialista, tá? Deixei até aqui frisado, não precisa tornar especialista para partir para a próxima etapa. Então, nessa etapa aqui, o que você vai aprender? Você vai aprender o JavaScript em nível básico. Esses 3 conceitos aqui eu acho que já são muito bons para esse começo. Então, é o if else, que são as condições, né? O for loop, então, como que você consegue passar por vários objetos
e executar determinadas ações dentro desse número de objetos, enfim. E as funções, se você não aprender função, dá até para passar para a próxima etapa, mas você já vai ter que aprender em script de qualquer forma. Então, se você já tiver uma base em functions, legal, tá bom? E você também vai aprender a fazer automações de projetos, que é muito valioso. Você pode até vender isso já e fazer projetos de automações, super válido. Mas, como eu disse, isso aqui é a fundação para você partir para as próximas etapas. Aí, agora, a segunda etapa, indo para os scripts executáveis, eu até frisei ali, mas eu vou começar antes mesmo de... Vou pular uma etapa aqui falando que isso aqui é a parte mais importante, tá bom? Se você falasse qual que etapa eu devo focar, com certeza é essa aqui. Mas vamos lá, o que são os scripts, né? O que é um script? Script, na verdade, nada mais é do que um texto com uma série de instruções escritas para serem seguidas. E não precisa ser na programação. Pode ser um script para um texto de vendas, algo que você vai falar. Por exemplo, uma receita de bolo é um script. Você segue, faz aquilo, mistura ali, coloca lá. É um script, é uma série de instruções. Só que no caso, a gente vai escrever nossas instruções em formato de código. Para ser mais específico, o JavaScript, na verdade, é até uma variação do JavaScript que a própria Adobe, digamos que fez, que chama ExtendScript, mas você não precisa se preocupar com isso agora, tá? A grosso modo, é JavaScript. Então, você vai escrever esses processos manuais para a sua máquina, que no caso é o seu After. E assim, é possível automatizar tarefas extremamente repetitivas, tá? Extremamente repetitivas. E aqui eu tenho até um errinho, cara. Isso aqui tá na próxima etapa. Eu vou até... Tá tudo bem aqui. Esse vídeo é mais uma gravação só. Então podem ignorar essa setinha. Na verdade, essa setinha é aqui. Beleza? Mas não vou cortar essa parte não. Então, você consegue automatizar muita coisa extremamente repetitiva. E como que é o processo de você automatizar? Basicamente, você vai identificar o que você faz manualmente. Então, vamos supor um script que renomeia camadas. Como que você renomeia camadas? Vamos supor que você quer escrever um nome X. Eu sei, objeto. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Sabe quando você faz vários shapes, várias estrelinhas? Aí você tem que falar estrelinha 1, estrelinha 2, estrelinha 3, estrelinha 4, estrelinha 5. Você fez isso manualmente, você clicou em cada uma, você escreveu o númerozinho, saiu, clicou na outra. O script nada mais é do que você repetir isso, acessando a documentação do After para saber como que faz cada ação. Mas a priori é só isso, cara. Automatiza tarefas repetitivas. E aqui eu deixei bem claro que falei no começo até que essa é a etapa mais importante para você avançar nas etapas seguintes. Porque ele é o cérebro, tá? Ele é o cérebro. Pensa no próprio corpo humano. Por mais que a gente tenha aqui todas as... Eu tô falando aqui com a boca, tem olho, tem todos os sentidos, tudo depende do cérebro. O cérebro sozinho não faz tanta coisa, mas ele que comanda tudo. Os seus scripts executáveis, que são aquelas funções que você só executa, que nem tem uma interface interativa, é o que você deve aprender. Mas assim, eu falaria para você tomar muito tempo nos scripts executáveis, mas se você quiser passar para a próxima etapa, ela até que faz parte, tá? Ela é a mesma documentação. Mas antes de ir para a próxima etapa, eu só quero frisar aqui o que você vai aprender nessa etapa. A principal coisa que você vai aprender é como manipular os layers, as propriedades, os efeitos. Então, como que eu vou acessar a propriedade lá dentro do objeto para colocar uma expressão assim, um valor lá e linkar com outra camada e não sei o que. É isso que você vai já poder fazer nos scripts. Isso aqui você já vai ter todo o poder do mundo para fazer as funcionalidades que você quiser, tá? E uma coisa que você vai aprender, que é consequência, isso aqui é, digamos, o que você vai aprender, isso aqui é o como. Como que você vai manipular os layers? É entendendo a documentação, a API do After Effects, tá? A próprio After, ele tem uma documentação inteira. É um PDF gigante de não sei quantas páginas que ele fala como acessar cada objeto e quais propriedades podem ser acessadas, escritas, redigidas, enfim. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes também. E a próxima etapa é como você coloca tudo isso numa UI, né? Como que você vai fazer o pessoal clicar nisso aqui? Então, eu deixei aqui que os scripts UI nada mais é do que, ao invés de executar uma função, você executa um script que gera a UI. Então, se antes você criava funções que
executava a função rename layers, agora você vai executar o mesmo script, tá? Você não está mudando sua stack, você não está mudando a linguagem, é a mesma linguagem, só que você vai gerar a UI e em cada botão vai ter triggers, beleza? Então até deixei aqui que cada componente pode ser um botão, pode ser um slider, podem ser várias coisas, vão executar uma função única. E você pode inclusive permitir o user input. Então eu dei o exemplo do rename, a pessoa tem que poder escrever, né, lá, estrelinha não sei o que. Pensa que num script executável, você até pode deixar no seu código escrito estrela. Mas e se você mandar para outra pessoa? Como que ele vai escrever, né? Só vai poder renomear o que está no código. Com o UI, você pode ter user input. Então, aqui já é um bom poder. E o mais legal de tudo, que eu usei bastante, cara, é que existem criadores de UI. Você não precisa necessariamente perder muito tempo estudando documentação. Você cria um UI como se fosse um Figma mesmo, sabe? Você coloca cada componente, copia, e aí o resto é só você ligar as funções executáveis com cada botão. Por isso que eu disse que essa etapa 2 é tão importante. Porque a 3 você vai passar até que rápido por ela, mas é uma etapa importante. É uma etapa que você deve respeitar, principalmente porque, por mais que tenha várias limitações, a Script UI ela não é tão bonitinha. Você pode até dar um jeitinho de mudar ela, colocar umas imagens e tal, mas ela tem limitação. Mas mesmo assim, um Script UI você já pode comercializar como um produto digital. Provavelmente você já até usou muitos scripts. E um exemplo pessoal meu é que o meu primeiro produto digital foi um script e ele vendeu praticamente 5.000 unidades. Então, é tranquilamente possível você já fazer um script UI e mandar para pessoas, exportar, enfim. Por isso que é tão importante aqui. E se você quiser parar aqui, eu vou falar que está tudo bem, tá bom? Só vamos revisar aqui o que você vai aprender nessa etapa. Então, nessa etapa aqui, você vai aprender os componentes, né? Criar os botões, sliders para convocar as funções. E você também vai aprender como compilar um script para usar em outras máquinas. Então, se nada, não adianta muito você codar tudo e simplesmente mandar o código para a pessoa. Você tem que compilar aquilo e, se possível, até ofuscar o código para ninguém querer, né, copiar suas funções. Mas se você quiser parar por aqui, cara, tá tudo bem. Inclusive, se você quiser fazer um MVP, se você quiser já tentar ir para o mercado, ou até para uso interno, principalmente se for uso interno, você pode parar aqui tranquilamente. Você vai ter seus botõezinhos, não vão ser os mais bonitos do mundo, vou ser sincero, mas quase todo o poder do After, todo o poder, na verdade, você já tem aqui, beleza? Mas vamos passar agora para a próxima etapa, que já deu mais de 10 minutos de vídeo, e as próximas etapas, e aqui eu vou ser meio suspeito para falar, porque antes de aprender a codar para o After, eu já sabia programar para web. Então eu já sabia HTML, CSS, já fazia alguns sites. Então essa etapa para mim foi um pouquinho mais natural. Por isso que eu digo que se você não se sentir tão confortável, se você não for aquela pessoa que tem um senso aí de UI, de UX, e tá tudo bem com aqueles botõezinhos, beleza, cara, pode fazer seus scripts UI. Mas você partindo para o Adobe CP, CP são as extensões, tá bom? Vou até deixar aqui entre aspas, ó, extensão. Então é o nomezinho que tem dentro do After Effects, que você vê lá quando você vai abrir, tá lá escrito extensão. Ele permite, cara, um salto gigantesco de qualidade na UI e na UX. É gigantesco mesmo, porque você vai ter acesso à documentação para criar site para web, basicamente. Então, todo aquele tipo de interação, tudo que você, quase tudo, né, que você vê na web hoje, em sites, em qualquer coisa, você vai poder replicar dentro do After Effects. Então, assim, é muito poder que você vai ter. Fora que também facilita você conectar com a internet, com fazer autenticação, né, login e senha, usar bibliotecas, às vezes você tem uma API externa que você quer usar, facilita. No Script UI até que é possível, mas não tem nenhum meio oficial da documentação de fazer isso, você tem que usar outros meios, beleza? Então, mas uma coisa importante, apesar de todas essas facilidades, esse salto na qualidade, ele não aumenta a capacidade de acessar a API do After. Não aumenta em nada. Um script e uma extensão, eles têm o mesmíssimo poder, tá bom? Em executar. Porque
Quando você for aprender Adobe CP, você vai ver que nada mais é do que você criar várias interfaces com essas extensões no front-end, digamos assim, só que no background da coisa, você nada mais está fazendo do que isso aqui, os scripts executáveis. Por isso que eu falei no começo que ele é tão importante, porque os scripts executáveis vão te acompanhar em toda a jornada, tá bom? Então, você vai criar seus painéis aqui, ou com Adobe CP, ou com Script UI, ou com a última etapa, que é a minha favorita, tá bom? Já já eu falo dela, mas ela não aumenta a capacidade de acessar. No final das contas, no background são sempre scripts executáveis. Então, só para recapitular, aqui você vai poder criar painéis web nessa etapa, mas não vai aumentar o seu poder. De qualquer forma, assim, eu falaria, se eu pudesse dar um conselho, não subestima o poder que uma boa UI e UX pode trazer para o seu usuário, tá bom? Principalmente se você estiver pensando em vender. Olha, por mais que eu falei que já tinha vendido até 5.000 unidades sem precisar disso, é inegável que os plugins que eu faço hoje, que minha equipe faz hoje, são assim infinitamente melhores a experiência de uso e até no desenvolvimento, tá? Mas outra coisa que eu quero frisar também, eu até marquei aqui, ó, essa etapa é até opcional se você já souber alguns frameworks. Então vamos supor que você já vem um pouquinho da web, você já sabe React ou Vue ou Svelte, você pode pular essa etapa. Mas se você for iniciante e você quer criar painéis bonitos, eu recomendo muito que você não pule. Principalmente pelo que você vai aprender. Porque esse conhecimento que você vai aprender é o mesmo que você pode usar na web. Às vezes você até anima, possa fazer uma transição de carreira, por que não? Eu mesmo já peguei freelas de site, já até trabalhei em outro lugar como front-end developer. Então, é super plausível, tá? Então, o que a gente vai aprender nessa etapa? Você vai aprender a fazer esses painéis customizados com HTML, CSS e JavaScript para web. Então, tá vendo que é a mesma linguagem? É o JavaScript, só que é um pouquinho para web, é um pouquinho diferente, mas é a mesma linguagem. E você também vai aprender, isso aqui é algo chatinho, mas te dá um produto muito mais profissional, muito mais entregável. Você vai aprender como compilar sua extensão em um arquivo instalável, que é o formato ZXP, que é como as extensões são instaladas. Então, isso aqui dá um upgrade no seu produto, tá bom? Passando essa etapa, cara, aí aqui vai chegar na minha... Eu sou muito suspeito, já tô até sorrindo aqui. A gente vai chegar no Adobe, no Bolt CP. Então, tá vendo a semelhança do nome? Mas o que é o Bolt CP? Eu até coloquei uma tradução da descrição oficial, que ele só tem um recado aqui no final que eu não quero mostrar, mas eu até fiz uma tradução aqui da descrição oficial do site deles, que é o seguinte: ele é um boilerplate. Boilerplate é nada mais, deixa eu ver um termo mais amigável. Seria um template. Seria um template que é extremamente rápido para criar extensões para o Adobe CP. Então, nada mais é do que ele te ajuda na etapa 4 a criar essas extensões. Só que ele permite você criar em React ou Vue ou Svelte, que são frameworks, bibliotecas, para quem não gosta de chamar React de framework, que é com base em Vite, que é um compilador, o TypeScript, que isso aqui pode assustar muita gente, mas confia em mim que é muito bom, e o Sass, que é uma evoluçãozinha. Então, eu vou fazer um comparativo que muita gente não vai gostar se você conhecer a área, mas para quem não conhece talvez faça sentido. É como se seu Pokémon estivesse evoluindo. Então, no meu caso, eu sou do React. É como se o seu HTML estivesse evoluindo para o React. É como se o seu JavaScript estivesse evoluindo para TypeScript e como se o seu CSS estivesse evoluindo para Sass, apesar de eu não usar muito o Sass não, tá? Eu uso outras bibliotecas que são muito boas e já já eu posso comentar sobre isso. Mas o que eu queria falar aqui, é que na minha opinião, ele tem o melhor DX. Alguém sabe o que é DX? DX é o Developer Experience. É um nome chique para falar que é muito gostosinho codar com isso. É muito bom, a experiência do desenvolvedor é boa. Então, muito se fala sobre User Experience, mas isso aqui é o Developer Experience, é quem vai estar codando. Ele é a melhor experiência, cara. Você cria plugins muito fácil,
você no mesmo dia consegue ter algo que você pode mandar para um amigo. Assim, esses dias eu fiz um plugin, não é exagero, em 1 hora eu fiz um plugin com uma funcionalidade e mandei para meu amigo testar. É muito louco, o Bootstrap permite isso. Fora que ele é open source, então ele é seguro, você pode contribuir, ele tem uma comunidade ativa. E uma das coisas muito legais é que o criador é extremamente acessível, é o Justin Taylor. Puta cara, gente boa assim, que se empenha muito nesse projeto, tá sempre atualizando esse projeto, não é um projeto que está engavetado, então tá sempre melhorando. E assim, eu venho usando pessoalmente há quase 1 ano. E eu tô elogiando tanto que parece até propaganda, parece que eu vou vender para vocês o que é esse Bootstrap, mas não vou vender nada, tá? É só porque eu realmente gosto muito e ele é open source, nem tem como eu te vender. Mas por que que eu gosto tanto disso? Eu até escrevi aqui, ó, a vantagem, qual que é o grande lance do Bootstrap? Eu acho que para quem é iniciante, apesar de ter muitos termos assustadores, nossa, olha o tanto de palavrinha React, Vite, tá... Cara, a comunidade é muito ativa assim. Tem uma dúvida, eles têm um Discord que você pode perguntar qualquer coisa. Então, isso é legal demais, a comunidade ativa. E eu até deixei aqui, ó, por exemplo, no meu caso que eu uso o React, a vantagem de usar o React é que além das funcionalidades da própria ferramenta, a ferramenta é muito boa, você tem acesso a todo o conteúdo e suporte da galera que é do React. Então, tem muitas bibliotecas para tudo que você imagina. Cara, tudo. Nossa, como que eu faço um componente de mudança de cor? Tem uma biblioteca para isso. Tem um não sei o que para isso. Então, você pode se usar de muitas ferramentas. O seu leque assim de possibilidades aumenta muito. Então, eu recomendo muito. Não é obrigatória essa última etapa, mas se você quiser levar a sério, cara, tá gostando de criar plugins para After Effects, eu quero encerrar com essa última etapa porque é o estágio que eu estou fazendo atualmente. Todos os plugins da minha startup Brasil são feitos hoje ou estamos migrando para o Bootstrap. E para concluir, o que você vai aprender nessa etapa? Você vai criar componentes e UI funcionais. Então, isso aqui é muito louco. Você cria os componentes muito fácil. É muito fácil você criar componente. Ao invés de você depender do UI ali, os componentes travados, você vai poder criar componentes do zero, do seu modo, ou até ver na internet como que se faz. E você vai aprender coisas muito boas para sua carreira se você gostar de programação. Então você vai aprender o TypeScript, muito bom, cara, muito bom. Se você já sabe um pouquinho de JavaScript, que até esse momento você já vai ter aprendido. GitHub, excelente. Se você quer levar a sério, você tem que aprender o GitHub. Fora que você vai aprender várias outras tecnologias modernas de programação só de estar em contato. Então, se força a aprender Bootstrap, beleza? Que eu acho que vale muito a pena. E antes de eu dar um recado final aqui nesse vídeo, que já passamos aqui nas últimas etapas, eu quero só falar que, assim, por mais que muitas vezes eu falei que alguma etapa dá para pular ou não, você não precisa estar especialista, tenta fazer certinho, tá bom? Por exemplo, para mim, se fosse fácil, eu falaria, faz Bootstrap. Bootstrap é excelente, você vai criar seu plugin rapidão e tal, mas eu acho que isso pode até desmotivar você. Não pula etapas. Por exemplo, eu estudei engenharia civil por um tempo. Por mais que, qual que é o objetivo da engenharia civil? É, sei lá, construir prédio, construir ponte. A gente tem matéria de construir ponte. Mas você não vai ensinar no primeiro ano como criar ponte, você vai ensinar cálculo. Aí depois de ensinar cálculo, você vai ensinar materiais. Aí, então, é mais ou menos isso, ó. As expressões são como se fosse nosso cálculo. Aqui é como se você aprende os materiais, o que o ferro faz, concreto, não sei o quê, até você realmente montar o seu prédio, a sua ponte, que eu diria hoje, o Bootstrap é a melhor alternativa para quem está começando, beleza? E o último recado que eu queria deixar é isso aqui, cara. Se você ficou interessado em aprender comigo como criar plugins, se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, eu vou deixar um formulário aqui de interesse nos comentários para você se inscrever. Na descrição ou nos comentários é só você procurar, que aí eu vou te chamar pra gente bater um papo, tá bom? Não vou ficar tentando te enfiar produto digital, não vou ficar te dando spam, não é nada disso. É só uma coisinha que a gente está testando agora, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esse guia aqui sirva para você
pelo menos entender como trilhar seu caminho, porque eu não tive nada disso, aprendi tudo na unha e errando bastante. E hoje eu quis entregar essa clareza para você. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui que eu vou trazer mais vídeos como esse, tá bom? Isso aqui é só um primeiro vídeo, um grande tópico, um grande vídeo. Aí já tá dando mais de 20 minutos. Nos próximos eu posso trazer um mais rapidinho e quem sabe até tutoriais, né? A gente abre o código aqui e faz uma coisinha junto, tá bom? Mas fico aqui por agora. Espero que vocês tenham gostado e valeu!